Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Gessé Soares de Matemática e nós estamos aqui essa semana para a gente trabalhar o nosso último conteúdo da apostila, que é referente à parte da equação de circunferência. Primeiro vamos entender algumas coisas aqui interessantes na circunferência. A minha circunferência nada mais é do que essa medida externa de um círculo. É como se eu falasse em termos mais do nosso dia a dia, pessoal, que a circunferência nada mais é do que o tamanho de uma volta completa de um círculo, de uma circunferência, de uma roda. É eu pegar uma volta inteirinha de um ponto até que esse ponto volte e determinar qual é o tamanho dessa circunferência. Se eu pudesse esticar isso em linha reta, pegar, por exemplo, esse círculo, como se fosse uma linha, abrir, esticar essa linha e fazer a medida disso. Isso é a nossa circunferência. No caso de circunferências no plano cartesiano, é poder identificar quais são os pontos que podem pertencer a essa circunferência, quais são os pontos em que eu consigo colocar dentro dessa circunferência, que eu consigo colocar nessa minha medida externa. Quais são os pontos que compõem a circunferência? Olha só que legal. É qualquer ponto que fique em cima da circunferência. Olha eu desenhando eles aqui de azul. Qualquer um desses pontos são pontos que estão na minha circunferência. Para eu poder identificar, para nós podermos identificar aqui certinho qual é essa equação, eu preciso de algumas ferramentas, de algumas informações. A primeira informação que eu preciso é justamente a informação do que a gente chama de centro, ou origem da circunferência, que eu vou chamar esse ponto aqui no centro, que já está aqui ó, destacado de vermelho, e eu vou chamar ele de nosso ponto origem. Então aqui eu vou chamar ele de ponto origem, tá bom? Esse ponto origem, que é o centro da circunferência, ele tem que ter, ó, olha aqui embaixo, ele tem que ter uma medida em x, eu vou chamar isso daqui de x0, tá bom? E ele também tem que ter uma medida aqui em y, que eu vou chamar de YO ou Y0, que é a nossa origem. Tá? A primeira coisa que eu preciso saber é qual é a origem do ponto, de onde a circunferência está se originando, para eu poder tentar começar a montar ela. Além dessa origem, eu preciso também determinar a medida do raio. O que é o raio? O raio é justamente a distância desse ponto central até qualquer borda da circunferência. No caso, eu estou colocando aqui, ó, como essa medida. Essa medida a gente vai chamar de raio. Pode ser aqui para o lado, pode ser para cima, para baixo, não importa. O que a gente precisa é identificar o tamanho dessa medida, o tamanho desse raio. Deixa eu só colocar numa outra referência, só para você perceber que não tem mudança se eu mudar o meu eixo de interpretação. Então está aqui o meu raio. A partir do momento em que você sabe qual que é a origem e qual que é o raio da circunferência, você consegue montar a equação. Como que eu defino a equação de uma circunferência? Ó, vou até colocar aqui, ó, equação da circunferência. Como é que a gente vai montar essa equação? Ó, essa equação ela vai ser assim, ó, x menos o x0, esse x0 é a nossa origem do circunferência, tá bom? Elevado ao quadrado, mais y menos y0, esse y0 é o y da origem da circunferência, elevado ao quadrado, tudo isso é igual ao raio elevado ao quadrado. Acabou. É assim que a gente determina como que a gente vai montar a equação da circunferência, pessoal. Viu como é simples? Vamos fazer exemplo para a gente poder jogar nessa equação de circunferência, trabalhando essa fórmula. Vamos trabalhar alguns exemplos bem interessantes para montar isso daqui. Se liga só aqui comigo, ó. Vou colocar exemplos prontos, tá? Então, o nosso primeiro exemplo, a gente vai adotar que a origem de uma circunferência, vamos colocar aqui ó, no ponto 2 e 4, e ela tem um raio que vale 3. Vamos montar então com essas duas informações como que vai ficar a equação da circunferência?
Então se liga aqui comigo, ó, como que fica. Então, ó, se o nosso ponto de origem é 2 e 4, tá aqui o meu x da origem e o y da origem. Então, olha como é que fica. X menos 2 elevado ao quadrado mais, agora o y menos 4 elevado ao quadrado, tudo isso é igual ao raio, que vale 3, elevado ao quadrado. Ó a nossa fórmula lá, ó. Agora é só desenvolver essa nossa relação, gente. Produto notável, bem simples, ó. Olha como fica o produto notável aqui, ó. Quadrado do primeiro, x quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 4x, mais quadrado do segundo, que é 4. Tudo isso mais, ó, quadrado do primeiro, então y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então isso dá 8y, mais quadrado do segundo, 4 ao quadrado dá 16. Tudo isso igual 3 ao quadrado, que vale 9. Vamos desenvolver isso daqui, ó. Fica assim, ó. X quadrado menos 4x mais 4 mais y quadrado menos 8y mais 16. E se eu quero igualar a zero, ó, traz um 9 para cá, menos 9. Tudo isso igual a zero. Fazendo as minhas somas, fica assim, ó. X ao quadrado menos 4x mais y quadrado, fechado? Menos 8y, para finalizar, 4 mais 16, 20, 20 menos 9, 11. Então, mais 11. Tudo isso tem que ser igual a zero. Acabou, pessoal. Acabou aqui a nossa informação. Está aqui montada a minha equação de circunferência. Viu como é simples? Viu como é só jogar aqui na equaçãozinha e montar isso? Isso pode ser com valor negativo? Pode, não tem problema nenhum. Se liga em outro exemplo aqui, ó. Se liga em outro exemplo que a gente pode montar. Imagina agora que a minha origem está no ponto menos 1 e no ponto 5. Vamos pensar nessa possibilidade, tá bom? E que agora o raio ele seja igual a 2. Trabalhar uma circunferência um pouquinho menor. Então eu jogo de novo na minha equação. Agora se liga só. Então aqui eu tenho o x0 e aqui nós temos o y0. Então olha como vai ficar. X menos 1, tem que fazer joguinho de sinal, tá bom? Ao quadrado, mais, parênteses de novo, y menos 5 elevado ao quadrado, tudo isso é igual ao raio elevado ao quadrado. Olha como fica isso daqui, ó. Menos com menos é mais, então é x mais 1 ao quadrado, mais, já vamos fazer aqui, ó, produto notável, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então dá 10y, mais quadrado do segundo, que é 25, igual 4 ao quadrado, 4. Coloque aqui, ó. Desenvolvendo o produto notável lá do x mais 1 agora ao quadrado. Como é que fica? Quadrado do primeiro. Como é mais, então mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, que está aqui. Mais y quadrado, menos 10y, mais 25, e o 4 vem para cá negativo. Tudo isso igual a zero. Para a gente finalizar essa minha continha aqui, ó, olha como ela vai ficar. X quadrado mais 2x mais y quadrado menos 10y. Agora juntando os números, ó, 1 mais 25 dá 26, 26 menos 4, 22. Então, mais 22 é igual a zero. Montei. Agora, o que a gente pode trabalhar nos exercícios com essa informação da equação de reta? Com essa informação da equação de reta, a gente vai conseguir fazer três coisas. Definir uma das três coisas. Se um ponto está fora
da circunferência, se um ponto está dentro da circunferência ou se um ponto está exatamente dentro da na circunferência. Então a gente pode decidir uma das três coisas: se ele está fora, se ele está dentro ou se ele está na circunferência. Então, como é que eu defino isso daqui? Vou colocar agora como uma nova relação para a gente pensar. Coloque aí na sua anotação, olha só, vamos pensar nessa anotação que a gente chama de posição do ponto. Se o ponto está fora, se ele é externo, se ele é interno ou se ele está na circunferência. Posição de um ponto em relação à circunferência. Como é que a gente vai fazer isso? Você vai fazer assim, ó. Vou copiar de novo a nossa fórmula, tá? Então, ó, a nossa fórmula, a nossa equação de circunferência que eu mostrei para vocês é essa. X menos x0 elevado ao quadrado mais y menos y0 elevado ao quadrado. Tudo isso é igual ao raio elevado ao quadrado, tá bom? Onde o centro ou a origem são esses pontos, x0 e y0. Esse é o centro da circunferência. Bacana? O que eu vou fazer nessa conta para identificar se o meu ponto está externo, se o meu ponto está interno ou se o meu ponto está na circunferência? Olha como é fácil. Olha como é fácil fazer isso. Ó. Preste bastante atenção no que a gente vai fazer. Você vai substituir o valor do ponto, se ele é A, B ou C, por exemplo, nessa nossa equaçãozinha aqui. Então vai ficar desse jeito, ó. Olha como você vai trabalhar isso daqui. Primeiro eu vou colocar ponto A, esse ponto A pode ser qualquer coordenada, tá bom? Tanto que eu vou chamar ele de XA e YA. E eu vou falar primeiro que esse ponto tem que ser externo. Ponto externo à circunferência, ou seja, ele está para fora da circunferência, tá bom? Ponto externo à circunferência. Como é que você vai saber se o ponto ele está externo à circunferência? Você vai jogar na continha, então vai ficar assim, ó, XA, que é o x do ponto A, menos a origem elevada ao quadrado, mais o YA, menos o y da origem também elevado ao quadrado. E essa resposta, você vai ter que substituir valor, ela tem que ser maior do que o raio elevado ao quadrado. Se acontecer, se a minha conta for maior, o nosso ponto é o que a gente chama de ponto externo. Outra possibilidade. O meu ponto A qualquer, então de novo, ele tem XA e tem YA, ele pode ser interno à circunferência. Ou seja, ele está dentro da circunferência. Como é que você vai descobrir se o ponto está dentro da circunferência? Você vai fazer desse jeito. Você vai fazer a mesma continha. Então, de novo, ó, vou colocar aqui, ó, de novo. Você vai pegar o XA menos o x da origem, do centro, e elevar ao quadrado. E vai somar com o y do A menos o y da origem elevado ao quadrado, só que agora, para ser interno, esse valor tem que ser menor do que o raio ao quadrado. Está aqui a minha definição. Bacana? R de raio. E a minha última possibilidade, para a gente encerrar, é o fato desse ponto, do meu ponto A, vamos falar desse jeito, tá bom? Do meu ponto A, que tem XA e YA, ele está na circunferência. Então, a gente vai falar ponto A sobre a circunferência na circunferência. Como é que a gente vai descobrir
se ele está na circunferência. Você vai fazer a troca do valor do x do A, do y do A, e você vai encontrar a seguinte resposta: o xa menos o x da origem elevado ao quadrado. E aí você soma com o y do A menos o y da origem elevado ao quadrado. A minha resposta tem que ser igual ao raio elevado ao quadrado. E aí, se a resposta for realmente igual, o nosso ponto está na circunferência. Bacana? Então, é assim, usando sempre a mesma equação, que a gente consegue identificar se o ponto está externo, se o ponto está interno ou se o ponto está na circunferência. Bacana? Então, é dessa forma que a gente faz isso. Fechado, pessoal? Esse é o nosso conteúdo dessa nossa videoaula de hoje. Então, para você reforçar esse conteúdo, façam as atividades que estão na apostila, gente. Não deixem de estar realizando essas atividades, tá bom? Um forte abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.